Agora, Rogério Matoso, agradecer mais uma vez aqui a participação do Rogério Matoso, vereador e vice-presidente da Câmara. Você acabou de sair do Ministério Público e também lá da Procuradoria da Câmara, onde você protocolou, então, seu parecer sobre o decreto aí da Prefeitura de Campos, da prefeita Rosinha Garotinho, o decreto 305 de 2011, que estabelece aí critérios para concessão de licença aos servidores públicos do município. Na verdade, eu gostaria que você explicasse, porque você está alegando que, além disso não poder acontecer, ela também está desconsiderando aí uma posição que a Câmara deveria dar a respeito disso, não é isso? Exatamente. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui. É justamente uma usurpação de competência. Porque decreto, o executivo pode fazer decreto sim, mas o decreto, ele é apenas para regulamentar a regra prevista. Ele não pode mudar, ele não pode inovar juridicamente. Isso é a competência da Câmara. E não foi respeitado nesse decreto 305, como o servidor público municipal ele tem um estatuto, e está previsto no artigo 37, no parágrafo 2º da nossa lei orgânica, que só para mudar ou inovar a questão do servidor público, tá bem específico. É a sua aprovação em lei complementar e exige o voto da maioria absoluta dos membros da casa, que são 2/3. Então, nesse sentido, eu senti que a nossa competência ela foi subtraída. E o Ministério Público ele tem o dever também de zelar pela individualidade dos poderes, por mais que eles sejam harmônicos, e também, entrando já no mérito desse decreto, ele é contra direitos garantidos do funcionário público, que não pode hoje adoecer. Vamos só explicar para o pessoal de casa, né, de uma forma mais clara, o que o decreto prevê, que tipo ou seja, que tipo de privações ele impõe ao servidor público. O decreto prevê ao servidor público que entrar de licença médica a perda do auxílio alimentação, a perda do vale transporte e, pasmem, o que eu acho mais grave, da lotação do funcionário. Então, por exemplo, nós temos vários funcionários que são acometidos por doenças oncológicas, que eu sei que são. E a nossa cidade não tem condição ainda de ter um trabalho oncológico bom. Hoje é muito ruim. É muito ruim essa questão oncológica dentro da cidade. Várias pessoas que saem daqui para serem atendidas. Exatamente. E no Rio de Janeiro. E dentro dessas pessoas tem os funcionários públicos. Até um exame oncológico hoje é muito ruim, demorado. E você imagina esse funcionário que está lá hoje precisando fazer essas visitas a outros municípios para fazer os exames. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que a esposa precisa ir a Vitória fazer iodoterapia. E você imagina a ansiedade dessa pessoa quando vê um decreto dessa forma, que ela não sabe se quando ela voltar da doença, que eu tenho certeza que ela vai voltar, ela vai estar lotada no mesmo lugar. Ela pode, porque ela fez um concurso para Goitacazes, porque mora lá e trabalha, e a prefeitura viu a necessidade do trabalhador lá e ela passou e está lotada em Goitacazes. Nesse decreto, se essa pessoa está ausente por licença médica, se ela voltar, ela é sujeita a ser mandada para qualquer outro lugar do município. De repente, isso vira até uma artimanha, que já foi de outros governos políticos. Olha, você está em Goitacazes, agora eu tenho que te mandar para 100 quilômetros da sua casa. Então, isso é um direito garantido e que a gente está lutando, independente ainda da usurpação de competência, porque para fazer lei, somos nós que ganhamos a eleição, com as dificuldades, nós somos uma assembleia, porque nós temos que ter a heterogeneia do pensamento e a gente tem que buscar fazer do nosso município não uma administração privada, como se faz uma administração no seu negócio, na sua casa. A gente tem que fazer uma administração pública, pensando no bem comum. Por isso que nós temos vários partidos lá, várias ideias, vários vereadores de diversos distritos, e isso tem que ser uma discussão da Câmara. Isso não pode ultrapassar a competência, e eu me senti lesado nesse sentido, por conta das independências de poderes, por conta da gente estar numa administração pública que não pode ser privada, e quando você ontem, você chegou a colocar isso em plenário, né? Exatamente. Quando você colocou, qual foi a reação dos demais vereadores, né, a respeito disso? Ninguém tinha se atentado a isso? Ou já tinha? Você já Eu acredito que não, mas eu tenho certeza que nenhum vereador quer perder a sua essência, né,
da vereança, a sua competência da vereança, que é para discutir essas questões todas, porque o vereador ele não pode ser afobado, a gente tem que ponderar muitas coisas para fazer uma sociedade mais equilibrada. A gente não pode fazer de maneira afoita um decreto, e um decreto onde tem, na sua essência, prejuízo público, prejuízo ao que a gente tem do bem maior na administração pública, que são nossos servidores. Inclusive, no domingo, a gente acompanhou um trabalho que estava, no sábado ou no domingo, durante o fim de semana, a gente acompanhou um trabalho que já estava sendo realizado pelo CEP, aqui em Campos, né, justamente para tentar mobilizar a população a respeito disso. Inclusive, marcou para o próximo dia 3 uma manifestação dos servidores municipais da educação para tratar justamente disso, porque é a categoria dos professores, talvez, aí, a que mais tenha casos desse tipo, diante das doenças que a gente sabe, de condições de trabalho, estresse, outros com síndrome do pânico, que realmente... Infelizmente, é uma coisa que acomete hoje boa parte da categoria. Então, o CEP já vem se mobilizando aí, né, a respeito disso. Exatamente. Eu vou entrar até aqui numa outra seara, que é a seara das próprias assistentes sociais, que eu lutei desde o começo e venho lutando para a insalubridade. E você imagina que elas enfrentam aí muitas vezes enchentes e estão lá e elas não recebem essa insalubridade, mas muitas são acometidas de várias doenças. E você imagina, ela é acometida por essa doença, ela não pode tirar a licença médica, porque senão ela está sujeita a perder sua lotação, a trabalhar na Secretaria de Promoção Social, vai ter que trabalhar agora num CRAS, em algum outro lugar. Você está entendendo o mérito dessa questão? E justamente isso tem a ver com o servidor público, que está sendo restringido de um direito. Então, eu estou lutando por isso, eu tenho certeza que os vereadores irão me apoiar nessa luta de não perder nossa competência, e agora de maneira tranquila, de maneira serena, só que eu busquei um órgão que eu tenho certeza que zela pelo bom ordenamento jurídico, que zela pelos direitos garantidos do bem público. Mas no primeiro momento, por exemplo, acionar apenas a Procuradoria da Câmara, para que ela acionasse, obviamente, né, a Prefeitura, não seria o primeiro caminho? Por que você prefere logo ir ao Ministério Público? Justamente porque a doença, ela não tem tempo. Veja bem, da mesma forma que a gente está falando aqui... o decreto já está valendo? Foi previsto... Já está valendo desde semana passada. 60, 90 dias? Desde semana passada o decreto já está vigorando. Então, não temos mais tempo, é uma questão urgente. Nessa entrevista mesmo que nós estamos tendo aqui, pode ter uma pessoa, de repente, tendo um AVC, um derrame, que é um funcionário público, que a família mesmo vai ficar ansiosa e isso vai atrapalhar até um ordenamento familiar de um funcionário. É uma questão muito urgente para ele perder o direito, para as pessoas ficarem ansiosas em relação a isso. Será que vou perder? Será que eu vou perder o Vale Transporte, que me transporta para Itapiruna para fazer meu tratamento oncológico, justamente porque Campos não consegue fazer um tratamento oncológico decente, por mais recursos que tenha? E aí eu estou falando isso porque a união do rebanho faz o leão dormir com fome. Eu estou tentando me aliar às questões para a gente fazer um ordenamento de paz, um ordenamento sincero, mas que a gente tenha uma sociedade equilibrada e que os seus poderes eles não atropelem os outros. Os poderes eles têm que ser distintos. Na verdade. Agora, Rogério, quando você colocou isso em plenária, né, você colocou isso em plenária e hoje apresentou a Procuradoria da Câmara para que imediatamente acione o município. Diante disso, você acha que a viabilidade, por exemplo, desse projeto, na verdade, ter que chegar à Câmara e ser discutido, diante do que a gente vê hoje, que a bancada governista é bem maior do que a oposição, ele conseguir passar, mesmo diante disso tudo que a gente está vendo, de tudo que você está colocando? Eu tento primar sempre pelo bom senso. Eu acredito no bom senso dos meus colegas e a gente sabe que tem essas questões do executivo, né, da bancada do executivo dentro do plenário, mas uma questão dessa que é contra o servidor público, que vai deixar o servidor público num constrangimento muito grande, porque você imagina, num período eleitoral, se nós temos 15 mil funcionários públicos, 10% dessa massa de funcionários públicos que mantém essa nossa prefeitura andar e fazer tudo funcionar, se está acometido 10% dessa massa
algum tipo de doença e tem uma licença médica, olha o constrangimento dele em relação a um período eleitoral. Se ele está lotado em Goytacazes e ele pode ser mandado a 100 quilômetros da onde ele está lotado. Olha que constrangimento, olha que manobra isso pode acontecer. Então, agora, diante desse decreto, no momento que ele chegasse à Câmara do jeito que ele está colocado, né? Sem que ele tenha passado pela Câmara, como você disse, o que deveria ter ocorrido. No momento que ele chegasse à Câmara, o que você acha que ele tem alguma validade em algumas coisas, ou ele está totalmente equivocado, ou realmente precisa discutir? A gente precisa discutir com a coletividade, a gente precisa, num momento desse, ser equilibrado e trazer o servidor público para a discussão. A gente não pode fazer uma lei sem colocar o servidor público, já que a gente vai mexer no servidor público, e sem a gente tá em feedback com o servidor para a gente ver, porque na realidade a gente tem que ordenar a nossa cidade, orientar melhor o funcionário público que vem trabalhando direito, que possa usar de algum refúgio da lei para não ir trabalhar, tudo bem, ponto. Mas também não podemos ser severos e nem impetuosos para tratar o servidor público de qualquer maneira, generalizar. A gente tem que ter um equilíbrio, nós temos que ter uma discussão. E com o servidor tem que participar dessa discussão. Então, eu acho que é o mais viável, mais ponderado, mais equilibrado, que esse decreto não vigore, que haja um bom senso no Executivo. Por exemplo, quando você colocou isso na sessão, em nenhum momento o líder da Câmara, que atualmente é o Jorge Magal, em nenhum momento ele veio colocar, ele tinha conhecimento, por exemplo, desse decreto? Não foi falado nada, porque na realidade ontem foi a questão das contas, eu pedi uma questão de urgência, porque na realidade tem o expediente e seria logo assim a ordem do dia para a gente discutir apenas as contas. Eu pedi ao presidente, que é muito democrático, que me cedeu essa questão de urgência, para falar que, no meu entendimento, um decreto onde a gente deixa as pessoas ansiosas, as pessoas que são acometidas de alguma doença ansiosas e até piorando essa questão de saúde, é uma questão de urgência, que a gente não pode prever se de repente um funcionário público for acidentado de carro e ficar por licença médica, o que vai acontecer com ele? Pode estar tendo um acidente agora. Tanto na Procuradoria quanto no Ministério Público, você apresentou o mesmo parecer, tratando da questão da usurpação e também do decreto, na verdade, exatamente. Não seguir realmente o que é zelar pelos poderes, pelos direitos dos poderes, pela independência dos poderes. E apenas isso. Você protocolou, na verdade, né? E agora você acredita que isso deve demorar diante do seu pedido de urgência. Você acha que em quanto tempo você vai ter o posicionamento tanto da Procuradoria quanto do Ministério? Eu não sei, Rodrigo, fazer uma previsão, mas eu tenho certeza que, da mesma forma que você está me ajudando aqui, a gente está divulgando isso para os ouvintes, para o próprio servidor, a gente é como uma bússola, né? Nós estamos numa sociedade, né? E essa informação, ela também faz as pessoas ponderarem. Olha, realmente eu errei e a gente vai aceitar isso e vamos acertar. Tudo pode ser resolvido se o Executivo quiser.